Em nome de Jesus Cristo, nosso verdadeiro amigo. Amém. Todos sabem como uma boa amizade é preciosa. Amigo de verdade é raro. Existem colegas, existem conhecidos, pessoas com quem convivemos. Mas amigo de verdade é aquele que permanece quando tudo fica difícil, quando todos os demais já foram embora. Como diz o ditado popular, na adversidade conhecemos as verdadeiras amizades. Um amigo verdadeiro conhece as nossas fraquezas e ainda assim ele continua do nosso lado. Ele nos procura quando estamos perdidos. Ele não aparece apenas quando é conveniente, mas atravessa momentos difíceis conosco. Como diz Salomão no livro de Provérbios, capítulo 18, algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Talvez uma das maiores demonstrações de amizade seja quando alguém se dispõe a sofrer pelo outro. Quando um amigo abre mão do seu próprio conforto, do seu tempo, dos seus interesses para ajudar alguém que ama. E quando isso acontece, nós reconhecemos e dizemos, isso sim é amizade verdadeira. Mas até mesmo as melhores amizades têm os seus limites, porque toda amizade humana é imperfeita. Às vezes falhamos, às vezes nos afastamos, às vezes decepcionamos e somos decepcionados. E é aí que a Bíblia nos apresenta algo surpreendente. Deus deseja ser amigo de pecadores. Sim, Deus deseja ser meu amigo e seu amigo. Justamente nós que somos pecadores. E isso é impressionante porque pecadores são inimigos autodeclarados de Deus. Mas ainda assim Deus quer ser o nosso amigo. Quem aqui aceitaria ser amigo de uma pessoa que só quer te prejudicar? Eu acredito que ninguém aceitaria esse tipo de amizade. Mas Deus faz isso com a gente. E é sobre isso que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5. E aqui eu destaco o versículo 10 na versão da nova tradução na linguagem de hoje, onde isso fica ainda mais claro. Quando Paulo diz, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. O pecado não apenas prejudica a nossa relação com Deus, mas compromete essa relação completamente. Mesmo assim, Deus quer fazer de nós seus amigos. E Ele faz isso por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho não é a história de seres humanos tentando subir até Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Deus veio até nós. O Deus da Bíblia não é um Deus que espera ser alcançado, mas Ele age para salvar seus inimigos e fazer deles seus amigos. E tudo isso me fez refletir sobre o grande diferencial da fé cristã em comparação a todos os demais sistemas religiosos inventados pelo ser humano. Qualquer outra religião no mundo vai apresentar aos seus adeptos um Deus que exige algo deles, um Deus que quer ser alcançado pelo ser humano. E a maneira do ser humano alcançar o favor desta divindade pode variar bastante de acordo com o sistema religioso. Obras meritórias, caridade, fazer o bem, meditação, contemplação, seguir mantras, seguir cartilhas morais. Mas vocês perceberam o que todas elas têm em comum? Nenhum desses deuses, nenhuma dessas divindades dá alguma coisa de graça. Esses deuses apenas exigem. Se você quer ter uma relação com estes deuses, você precisa fazer por merecer. E aí eu pergunto, será que um Deus que apenas exige do ser humano pode ser considerado um amigo verdadeiro? Tem gente que goste de cumprir leis e seguir regras.
Mas o fato é que o Deus da Bíblia, o Deus no qual nós cristãos cremos, é completamente diferente de todas as outras divindades. A nossa relação com Deus não é baseada naquilo que nós devemos fazer, mas unicamente naquilo que Ele fez e faz por nós. E aqui surge outra pergunta: por que afinal existem tantas religiões diferentes? Ora, Paulo, ele nos ajuda a entender isso quando no texto que foi lido hoje, Romanos capítulo 5, versículos 12 e 14, ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Aqui está a resposta. O pecado quebrou aquela relação perfeita e harmoniosa que existia entre Deus e o ser humano. Há uns 2 cultos atrás, no dia da Santíssima Trindade, nós falamos sobre a imagem e semelhança de Deus. E nós vimos que imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano conhecia o Deus verdadeiro, vivia conforme a sua vontade. Mas nós também vimos que o pecado, infelizmente, obscureceu esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da vontade de Deus. Após a queda, o ser humano tem apenas uma vaga noção de que existe uma divindade, um ser superior, um Deus que pune o mal, um Deus que recompensa o bem, mas é impossível o ser humano conhecer esse Deus por si só. Por isso, o ser humano atira para tudo que é lado. Ele vai criando sistemas religiosos, deuses que de certa forma satisfaçam os seus anseios e a sua necessidade de relacionar-se com o ser superior. E aí nós temos a resposta. O grande motivo pelo qual existe uma variedade tão grande de religiões é por causa da queda em pecado. E quando nós falamos em pecado, as consequências são inúmeras. Além desta vasta variedade de religiões, nós temos dor, angústia, sofrimento, doenças, perseguição, insegurança, divisão, ódio, ganância, violência e a mais terrível consequência de todas, a morte. Tudo isso seria terrível, desesperador, caso Deus tivesse virado as costas e abandonado o ser humano. E infelizmente há muitas pessoas que pensam assim, que Deus, se o mundo é mau, se existe sofrimento, é porque Deus simplesmente se esqueceu do ser humano. Mas essas pessoas estão equivocadas. Deus em momento algum abandonou o ser humano. Deus jamais se esqueceu dele. E Deus também nunca exigiu que o ser humano fizesse alguma coisa para reparar o erro que cometeu, o pecado que cometeu. Muito menos que ele fizesse alguma coisa para novamente alcançar por si mesmo o favor divino. Até porque Deus sabia que isso era impossível. Quando o ser humano se corrompeu, quem tomou a iniciativa foi o próprio Deus. Ele se revela novamente. Ele faz uma promessa. É Ele quem toma a iniciativa, não é o ser humano. É só ler o capítulo 3 de Gênesis e você compreenderá exatamente o que Deus fez logo após a desobediência de Adão e Eva. Adão e Eva, em momento algum, tomam uma iniciativa. Deus vai atrás deles. E quando Deus pergunta a eles: vocês comeram da árvore que eu proibi que vocês comessem? Adão e Eva, em momento algum, pedem perdão ou reconhecem o pecado. Mas eles justificam. Eva, a mulher que o Senhor me deu, a serpente que o Senhor colocou aqui. E no fim das contas, quem tinha criado a mulher? Deus. Quem tinha criado a serpente? Deus. É como se Adão e Eva dissessem: nós desobedecemos, mas a culpa é sua. É isso que faz o pecado. O pecado, ele corrompe o ser humano, ele afasta o ser humano de Deus. E aí eu pergunto, o que nós faríamos se alguém fizesse isso conosco? O que Adão e Eva fizeram com Deus? O que nós faríamos? Certamente nós, sim,
viraríamos as costas, romperíamos a relação. Mas Deus faz justamente o contrário. Deus surpreende. Deus toma iniciativa. Deus não vira as costas. Deus promete um Salvador. E é sobre esse Salvador que fala o apóstolo Paulo também aqui em Romanos capítulo 5. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Percebam que Deus não exige, mas é Ele mesmo quem age em nosso favor. Lá no passado Ele prometeu. Nós vimos como Deus, ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus forma um povo. Deste povo Ele envia o Salvador ao mundo. O Salvador que entrega a sua vida na cruz, por amor a nós. Isso se chama graça. Isso é um favor imerecido. Esse é o Evangelho. Nós merecíamos castigo e punição, mas Deus nos acolhe e Deus nos perdoa. É isso o que Ele faz. Paulo ainda argumenta: dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Ou seja, dificilmente um ser humano vai sacrificar a sua vida por uma pessoa boa. Isso às vezes acontece, é raro, mas acontece de vez em quando. Agora, quem sacrificaria a sua vida por pessoas más? Nenhum ser humano faria isso. Mas o que o ser humano não faz, Deus faz. Deus faz justamente isso. É para isso que Ele envia o seu Filho ao mundo. Deus não pede primeiro que nos retratemos. Deus não pede que tomemos a iniciativa ou que façamos qualquer coisa para merecer o seu favor. Ele simplesmente promete e envia o seu Filho ao mundo, que morreu por nós quando ainda éramos fracos. E aí nós temos que concordar. Isso sim é amigo de verdade. E o termo grego que é usado aqui nas nossas Bíblias, o termo original, quando Paulo diz, quando nós ainda éramos fracos, esse termo, ele traz a ideia de uma fraqueza total. Aquela doença que deixa a gente totalmente sem forças e incapacitados. E essa era a nossa situação espiritual diante de Deus. Fracos e incapazes de fazer qualquer coisa para nos reaproximarmos de Deus. E Deus sabia disso. E por isso Ele toma iniciativa. Ele vem ao nosso encontro. E é isso que Paulo diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Não, a gente não se tornou santo antes. Quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. É assim que Deus age em nosso favor. Graciosamente, sem exigir nada. E essa ação graciosa de Deus é percebida também nas demais leituras que foram feitas no culto de hoje. No texto do Antigo Testamento, ali nos é mostrado como Deus age em favor do seu povo, que também era um povo rebelde e desobediente. Não era um povo que merecia, mas Deus age por graça, porque ama esse povo. E é justamente esse povo foi formado, foi cuidado por Deus para que lá na frente o Salvador Jesus Cristo pudesse vir ao mundo. Nesse texto de Romanos, nós vimos como Paulo nos mostra que esse Salvador Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai, entregando sua vida na cruz por amor a nós. E a partir dessa reconciliação, nós nos tornamos rebanho do seu pastoreio e somos convidados a louvar a Deus por isso, a celebrar com júbilo ao Senhor, como lembra o Salmo 100. E o Evangelho, que foi lido hoje, também nos mostra este pastor Jesus agindo na prática. Este pastor que se compadece das multidões aflitas, exaustas, como ovelhas sem pastor. Ele acolhe, ele cura, ele perdoa, ele restaura.
Ao mesmo tempo, ele chama e envia discípulos para testemunhar a seu respeito. Aqueles que foram alcançados pela graça, depois se tornam instrumentos de Deus para que outros sejam alcançados. Ou seja, sempre Deus tomando a iniciativa. É Ele agindo em nosso favor. A iniciativa nunca é nossa, ela sempre parte de Deus. O Deus da Bíblia não exige que nós subamos até Ele, mas é Ele quem desce até nós. Em Jesus Ele se encarna. Em Jesus Ele se torna um de nós, caminha entre nós, pisa no chão deste mundo. E isso não se encontra em nenhum outro sistema religioso que existe no mundo. Nenhum. Esse é o grande diferencial da fé cristã. Como vimos lá no início, ter amigos é muito bom. Amigos verdadeiros é ainda melhor. Mas amigo igual a Deus jamais existirá. Amigo igual a Jesus, que morre por nós, pobres e miseráveis pecadores, nunca existirá outro igual. Não fomos nós que nos tornamos seus amigos, mas foi Jesus quem fez de nós amigos de Deus. Por isso, louve a Deus, celebre com júbilo ao Senhor, oriente sua vida a partir das Sagradas Escrituras, empenhe-se em seguir e viver conforme a vontade de Deus, lute contra o pecado, não se conforme com os padrões deste mundo, faça o bem ao seu próximo, cuide do mundo em que você vive, testemunhe a sua fé em Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas e transformadas pela graça de Deus. Nós cristãos não seremos perfeitos nisso, mas vamos nos esforçar para fazer todas essas coisas da melhor forma possível. E faremos isso não para nos tornarmos amigos de Deus, mas porque já somos amigos de Deus, graças a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.